Mais apuração por aqui. O nome que segue indefinido nessa disputa eleitoral é do senador Rodrigo Pacheco. Ele deve ir para o PSB, mas ainda não decidiu a respeito da candidatura dele. É uma apuração de Edilene Lopes, que também chega aqui para alimentar esse nosso bloco com eleições estaduais. Edilene. É isso mesmo, Jô. O senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, deve ir de fato para o PSB de Bola, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Inclusive, na semana passada, ele participou de um jantar da cúpula do PSB aqui em Brasília, na presença não apenas de Alckmin, mas também de João Campos, que é o presidente nacional da legenda, e ali encaminhou a sua filiação. Ela pode ocorrer a qualquer momento, mas ao que tudo indica será aos 45 do segundo tempo, porque esse é o jeito de Rodrigo Pacheco, com um dia de cada vez, estourando sempre os prazos e tendo tempo para pensar. Mas a filiação dele ao PSB, porque ele sai do PSD de Gilberto Kassab, não significa que haverá um anúncio simultâneo de uma candidatura ao governo do estado, embora essa seja a vontade do presidente Lula. E no PSB fica mais fácil fazê-lo, porque o MDB é um partido rachado que já tem pré-candidato ao governo de Minas, que é o ex-presidente da Câmara de Vereadores, Gabriel Azevedo. União Brasil, do aliado de primeira ordem de Pacheco, que é Davi Alcolumbre, é um partido que está rachado, é federado com o PP, e esse racha acontece inclusive em Minas Gerais. Então, o lugar mais confortável para Rodrigo Pacheco, caso ele tome a decisão de se candidatar, é de fato o PSB de Bola. Para que fosse no MDB, por exemplo, teria que haver uma articulação nacional, mas a maioria do partido não quer embarcar na base do presidente Lula. Então, posto essa questão, depois disso, Rodrigo Pacheco deve se filiar, usando o prazo até o final da semana, e só vai decidir na sequência se será ou não candidato ao governo de Minas. E a decisão dele também altera o futuro de outros correligionários, como, por exemplo, Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que é do PSD. Caso Rodrigo decidisse não se candidatar, aí Silveira poderia entrar em campo e insistir na sua candidatura ao Senado e também mudaria de partido para o PSB. Mas como Rodrigo indica que ainda pode haver uma construção, Alexandre Silveira deve ficar no Ministério de Minas e Energia e permanece no PSD, partido onde ele é o secretário executivo, ou seja, o 02 de Gilberto Kassab, e aí ele continua mantendo um certo domínio que ele tem dentro da legenda, sem precisar fazer movimentação partidária. Caso ele fosse candidato, seria ao Senado pelo PSB, mas precisaria demover a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, que quer ser candidato ao Senado e não aceitaria concorrer ao governo de Minas na ausência de Pacheco. Como essa movimentação não seria possível e ela já sinalizou que não aceitaria um convite do presidente Lula para se candidatar ao governo do estado, Alexandre Silveira fica onde está, deve participar da coordenação da campanha de Lula em Minas Gerais, e Pacheco, embora mudando para um partido onde a candidatura dele seja mais viável, por incrível que pareça, ainda não cravou sua decisão, o que pode acontecer só em maio ou até mais tardar em junho, quando ele conseguir uma composição em que considere viável o seu nome e competitivo para a disputa ao governo de Minas Gerais. Jô. Agora, PSB, bem diferente de União Brasil, já surgiu um monte de partido, um monte de possibilidades para Rodrigo Pacheco, mas o PSB teria uma aproximação maior com o governo do presidente Lula, né, com as ideias petistas. Como é que isso pode, de alguma forma, Edilene, impactar o eleitorado de Minas Gerais? Pois é, o PSB é um partido que já está na base do presidente Lula, e a insistência para que fosse em uma outra legenda, como por exemplo o MDB ou União Brasil, seria justamente puxar votos agregando aqueles que não estão na base. Mas essa conta não foi possível de ser feita, porque o MDB já tem um posicionamento mais ao centro e até encaminhado um pouco à direita, e o União Brasil a mesma coisa. Em Minas Gerais, embora o União Brasil de Minas queira ficar com Rodrigo Pacheco, partido que é federado ao PP, ele tem um pé no governo do vice-governador, hoje governador, Matheus Simões, já que lá está o pré-candidato ao Senado nessa chapa. Então, Rodrigo Pacheco no PSD não poderia, acabou ficando travado, foi para o PSB e vai ser chapa de pão com pão, né? É o PT com o PSB, tentando agregar de uma outra forma o eleitorado e também, claro, o tempo de televisão e potencial do partido, que esses outros dois, MDB e União Brasil, teriam mais do que tem no momento o próprio PSB, que há alguns anos vem esvaziado, inclusive com pouca representação aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Jô. Com pão ou pão de queijo com pão de queijo, né, Edilene? Muito obrigada aí pelas suas informações direto de Minas Gerais.